Fala galera, feliz ano novo, bem-vindos ao Júnior na Lata. Hoje nós vamos falar sobre como a gente lida com mudanças nas nossas amizades, em relação às nossas temporadas de vida. Ainda com nossa decoração de Natal aqui, por que não, não é não? Bom, então eu quero dar 3 pontos para vocês, eu quero que seja um episódio bem prático para te ajudar nessas mudanças que nós temos, porque nós todos passamos por amadurecimento. Então, todo mundo passa por isso, deve passar por isso, e isso é algo bom. Então, eu quero te ajudar em como você lidar com as mudanças nas suas amizades por causa das suas novas temporadas de vida. Sabe, recentemente eu estava falando com uma das mulheres que eu discipulo, e ela estava falando sobre as amizades dela, que ela não estava sabendo muito como lidar, porque ela estava sentindo que as coisas estavam diferentes, ela estava tentando entender. E aí eu falei pra ela, olha, você passou por uma mudança de temporada. E por causa disso, as suas amizades, elas sentem essa transformação do que está acontecendo dentro de você. Isso não é negativo, é muito bom. Gente, quem pode dar um glória a Deus? Porque a gente muda, porque a gente amadurece, sabe? É muito importante isso e é muito bom. Isso significa que você não está no mesmo lugar, que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, que você está mudando, melhorando. A sua essência é a mesma, mas graças a Deus que você cresce, que você amadurece e que você desenvolve e que você tem novas temporadas na sua vida. Então, primeiro ponto aqui que você precisa entender, anota aí, é entender a nova temporada. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender a nova temporada onde nós estamos. Então, se você começa a ver que as suas amizades não tá fluindo como antes, para, respira e analisa. Percebe se houve alguma mudança mesmo dentro do que você está vivendo, dentro de você. Analisa um pouco antes, alguns meses antes desse ponto onde você está. Vê as coisas que você viveu, vê as coisas que aconteceram, vê o que está acontecendo ao seu redor, dentro da sua família. Talvez seja sua família, seu pai, sua mãe, ali esse núcleo familiar. Talvez você às vezes é uma recém-casada, talvez você esteja passando exatamente por essa transição de um casamento, por exemplo. Talvez você tenha se mudado, talvez seja finalização de uma faculdade, talvez você tenha saído da escola, talvez você tenha saído de um emprego, talvez você tenha mudado de país, mudado de cidade. O que foi que aconteceu? Você precisa entender, perceber se houve uma mudança, às vezes até mais drástica na sua vida mesmo, mas uma mudança na sua vida que fez com que você entrasse numa nova temporada. Então você vai olhar para sua vida e vai perceber, cara, é verdade, olha só, não tinha me tocado, mas tal coisa aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu me casei, tá? Eu me casei com 24 anos de idade. E eu vejo assim que existe uma grande mudança na vida da mulher, pelo menos aos 25 anos. Eu vejo que tem muita coisa muda, tá? Mas então, eu já tinha saído da faculdade há um tempinho ali, mas era recente. Acho que eu me casei um ano e meio depois que eu tinha saído da faculdade. Que eu entrei um pouquinho depois, tá? Então, eu tinha saído da faculdade, eu estava trabalhando num emprego diferente. Eu e meu marido, a gente se casou e a gente se mudou de lugar. A gente saiu de São Paulo, a gente saiu do Brasil, a gente foi passar um tempo na Califórnia. Caso vocês conheçam um pouquinho mais da gente, vocês sabem que a gente tem essa questão do sabático, o ano sabático. Então, foi o nosso primeiro ano sabático antes da gente assumir a nossa igreja Zion como pastores sêniors. Então, a gente passou esse ano na Califórnia, que foi um ano de preparação, tanto da igreja, para onde a gente iria voltar, quanto preparação interna nossa como casal, como pessoas. E aí, a gente estava esse tempo lá, eu fiz 25 anos nesse primeiro ano de casado e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava diferente, as coisas tinham mudado. Então, eu tô te dando aí alguns indícios de uma vida normal, de uma outra pessoa, para você ver coisas que tinham acontecido. Então, eu entendi, eu tô numa nova temporada. Eu não sou mais aqui membro ou líder da igreja, agora eu estou assumindo essa igreja junto com meu marido, sendo a apoiadora dele, estando aqui do lado. É um papel completamente diferente do que eu fazia antes. Então, eu tinha que entender a minha nova temporada. Entender essa minha nova temporada fazia com que eu entendesse como eu deveria me portar nessa nova temporada, como eu deveria me posicionar internamente e externamente nessa nova temporada.
como eu deveria fazer os meus relacionamentos nessa nova temporada. Então, eu tenho que entender o que essa nova temporada tem de diferente em relação à anterior, que demanda de mim atitudes, posicionamentos e entendimentos diferentes. Vocês estão anotando, né, gente? Eu estou dando aqui vários pontos. Uma das coisas é, como eu falei, a gente tem que entender internamente qual que é o nosso posicionamento, como é que muda. Então, internamente a gente percebe, olha, eu antes me carregava e me portava desse jeito, mas há uma diferença nessa temporada e eu preciso me carregar de uma forma diferente. Eu continuo sendo a mesma Júnia, mas uma Júnia amadurecida e uma Júnia se preparando para uma nova temporada. Então, eu preciso também entender como que eu faço para fora. Então, internamente eu entendo a mudança, que é uma coisa às vezes até mais abstrata, o que está acontecendo, e externamente você percebe que você deve se posicionar de uma forma diferente. Muitas vezes a sua vestimenta, sabe? Ela vai mudar. Então, muitas vezes você vai passar por uma transformação da sua imagem também, para o lado de fora. Porque aquilo que está acontecendo dentro, ele passa para o que está acontecendo fora. Então, se você é mulher e você está ouvindo isso daqui, você sabe que às vezes você olha para o seu guarda-roupa e você fala, não cabe, não encaixa mais em mim. Homem também passa por isso, mas estou falando aqui de uma experiência de mulher. Você fala, não encaixa mais com quem eu sou, não passa a mensagem que eu gostaria de passar. Isso é uma mudança de posicionamento interno que você está começando a ver os frutos externamente. Então, entenda essa nova temporada e as transformações internas que estão acontecendo e aquilo que você também vai transformar externamente, porque é um fruto daquilo que está acontecendo internamente e você precisa fazer com que isso acompanhe para que você esteja mais de acordo com essa nova temporada. E isso vai fazer com que os seus relacionamentos mudem, eles se alterem. E presta atenção, uma coisa que eu quero muito falar para você. Você mudar a forma como você vive uma amizade não é algo negativo. É a mudança da vida, é o caminhar natural da vida. A gente tem aquelas amizades que estão desde a infância, mas elas passam por uma metamorfose. A gente tem amigos que às vezes vêm e vão, pessoas que estão para certas temporadas e passa. Você continua mantendo carinho, você continua mantendo o amor, mas é diferente, muda, não é? E aí você vai entendendo talvez novas pessoas que estão vindo. E eu acho, pelo menos na minha vida, eu gosto de ver uma distinção entre amizades e família. Não tô falando da minha família de sangue, tô falando da família que eu escolho viver hoje, a família com quem eu construo, minha família espiritual, tá? Porque hoje eu vivo em igreja, sou líder de uma igreja, pastora, né, de uma igreja, e a gente constrói muitas coisas aqui e eu passo mais tempo com essas pessoas do que, muitas vezes, com minha própria família de origem, com irmãos, primos, tios, porque essa família é a família aqui que eu estou vivendo dia a dia na igreja, é a família com a qual eu estou construindo coisas. E o propósito nos une, isso é muito importante você entender nas suas amizades. O propósito te une. O propósito te une. Tenha propósito dentro das suas amizades, porque isso vai fazer perdurar pelas temporadas, entendeu? Quando você tem um propósito específico e entender aquilo que conecta vocês. E existem amizades em Deus, cara, que são muito lindas, que mesmo que vocês estejam vivendo temporadas completamente diferentes, em lugares completamente diferentes, quando vocês se reúnem, é como se não tivesse passado tempo. Por quê? Nosso Senhor é eterno e os relacionamentos que Ele constrói entre a gente aqui na Terra, quando Ele é o centro, Ele dá um toque de atemporalidade a esses relacionamentos. E isso eu acho uma coisa muito linda. Mesmo que seja um relacionamento diferente, temporadas diferentes, você vê que existe ainda aquela conexão. É muito legal. Então, é isso. Você entendendo essa nova temporada e entendendo aquilo que traz de transformação para esses relacionamentos. Então, o segundo ponto é, você entendeu essa sua nova temporada, você percebeu que você tem um posicionamento diferente e que os seus relacionamentos, então, mudaram. O que você vai fazer, você não vai ficar desesperado e falar, ai meu Deus, ou eu não tenho mais amigos, ou eu não sei mais ser amigo, sei lá o quê. Não, você vai, vou usar essa palavra, é esquisito talvez para você de ouvir, mas você vai rearranjar as amizades nas suas camadas do coração. Esse é o nosso ponto número 2. Rearranje as pessoas
na sua camada do coração. Até mudei aqui o ponto um pouquinho rapidinho. Mas nós precisamos rearranjar onde as pessoas estão nas camadas do nosso coração. Então, rearranje o lugar onde essas pessoas estão nas camadas do seu coração. O que você tem que entender pensa como uma cebola. E lá no interior são as pessoas mais próximas a você, que devem ser a família mesmo. Então, no meu caso, é o Teófilo, ali lá no centrão. Teófilo, Zac, Coa, Beni e a Neném. Então, esses são o meu core. E o Teófilo ainda está num outro lugar porque ele age, óbvio, como um adulto na minha vida. Os outros são as crianças, né? E aí, a partir disso, eu vou indo para as camadas seguintes. Então, eu tenho que entender quem que vai entrar em qual camada da minha vida. E muitas vezes eu tenho uma pessoa que estava, às vezes, na segunda, terceira, quarta camada da minha vida, bem próxima, mas eu entendo que para essa temporada ela já não se encaixa nessa camada. Então, eu tenho que mudar ela, talvez, para a 10ª camada da minha vida. E isso não é algo negativo, isso é uma mudança, um amadurecimento, um desenvolvimento. Mudança não é negativo. Mudança, a gente tem que abraçar e saber como fazer, porque ela faz parte da vida. A gente é maleável, a gente é flexível e a gente tá se desenvolvendo na vida. Então, você vai rearranjar essa pessoa. Isso vai fazer com que você não espere certas coisas, que é o nosso terceiro ponto aqui. Você tem que realinhar as expectativas em relação a essas pessoas. É o terceiro ponto que se conecta com esse segundo. Por quê? Na hora que eu entendo que essa pessoa ela já não faz parte dos meus relacionamentos core, tão próximos aqui, tão dia a dia, tão daquilo que eu construo, eu ponho ela um pouquinho mais distante e vai fazer com que eu mantenha o meu amor, mantenha o meu carinho, só vai fazer com que eu realinhe as expectativas do que aquela amizade, aquele relacionamento, aquela pessoa tem que eu espero, né, que ela venha suprir na minha vida. Porque se a pessoa está aqui perto de mim, mais perto do núcleo, eu tenho certas expectativas que eu realmente espero que ela venha suprir. Não estou falando de carência não, mas são expectativas de pessoas que estão mais próximas. Agora, quando ela está lá para fora, as minhas expectativas diminuem, elas mudam. E isso deixa com que o relacionamento esteja mais leve, mais fácil de se lidar, mesmo que antes fosse mais próximo e agora está um pouquinho mais distante, você mantém o amor, você mantém o carinho, você mantém o cuidado. E isso é muito bom. Isso é algo muito interessante, porque faz com que você continue mantendo essas pessoas ao longo das temporadas da sua vida, mesmo que elas não estejam naquele lugar que elas ocupavam em outras temporadas. Você simplesmente rearranjou as camadas e realinhou as expectativas. E isso traz uma saúde para esse relacionamento. Traz uma saúde para as expectativas. Você para de se frustrar, você para de esperar algo e aquilo não ser atendido, ou às vezes até a pessoa deixa de se frustrar, porque houve um realinhamento de onde ela se encontra na sua vida. Então, isso é muito importante da gente entender que as novas temporadas das nossas vidas vão requerer que os relacionamentos estejam também em novos lugares, são os novos momentos. E isso, quando você é uma pessoa madura emocionalmente, você entende que não é algo negativo, é simplesmente a vida como ela é. Ela vai mudando e os seus relacionamentos também. E uma coisa que eu quero falar para você, assim, um extra aqui, como você viver coisas que você pode fazer nesses relacionamentos que você tem. Você tem que ter pessoas na sua vida com quem você... Sabe aquela panela de vapor? A panela de pressão, né? Que você tá fazendo feijão... E eu morro de medo, né? De fazer feijão naquilo, porque não gosto, tenho medo. Eu uso a panela de pressão elétrica, tá? Graças a Deus isso existe. Mas lembra antigamente que ficava... Esse é o alívio da pressão. Gente, olha aqui, Júnia dando aula de culinária. Brincadeira, não daria. Então, você tem que ter pessoas que você vai pegar e que vão ser na sua vida esse alívio de pressão. Porque se você não tem alguém com quem aliviar a pressão, você vai acabar explodindo. Você sabe o que acontece com uma panela de pressão? Quando ela não tem o alívio da pressão, ela pode explodir. Explodir. É super perigoso mesmo. Feijão pra tudo quanto é canto.
mas é perigoso. Então, nós precisamos aliviar a pressão das nossas vidas. Mas isso, entenda, porque relacionamentos são assim, essenciais para a nossa saúde mental, emocional, nossa saúde corporal também, física, nossa saúde de vida. Mas você tem que aliviar essa pressão na sua vida sem reclamar, sem fazer fofoca, porque você alivia a pressão, mas você não está achando ali um lugar de lambeção de feridas. Você não está achando ali um lugar para você jogar todas as suas reclamações. Você não está encontrando ali um lugar para fazer fofoca das outras pessoas. Alivie a pressão. Não faça reclamação. Olha só, gostou até dessa rima aí. E outra coisa, não fique tão exclusivo nas suas amizades. Você precisa entender os diferentes relacionamentos que você vai encontrar na sua vida. Tem pessoas com as quais você talvez vai mais rir, tem pessoas com as quais você vai orar mais, são pessoas que você vai para esse lugar de oração, tem outras pessoas que estão numa camada diferente, você vai para um lugar mais de leveza, de diversão, vai ter pessoas que você vai processar mais as coisas que estão acontecendo na sua vida, e para cada uma dessas coisas que você vai entendendo nas suas amizades, você tem que entender a maturidade que essa pessoa se encontra, seja espiritual, seja emocional. Você precisa levar isso em consideração, tá? Para tudo isso que você está vivendo. Mas talvez você vai ter umas amizades que são as amizades, por exemplo, que você faz os hobbies, você gosta de correr, você gosta de cozinhar, você gosta de conhecer café diferente, eu, por exemplo, adoro circo. Então, você vai descobrindo essas amizades diferentes, e tudo bem você fazer coisas diferentes com amigos diferentes, em relacionamentos diferentes. Isso é muito bom. Você não fica exclusivo só de uma única amizade que vai te prover todas as coisas. Isso traz saúde para os seus relacionamentos também. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Eu falei sobre hobbies, sobre uma amizade mais de oração, uma amizade mais de gargalhadas e diversão, uma amizade de processamento. Às vezes, é uma amizade onde você vai sonhar e envisionar as coisas. É aquele seu amigo, sua amiga que são assim, que não tem limites nas suas visões. Isso é muito bom. Então, olhe as suas amizades hoje e entenda o que cada um acaba provendo para você e o que você pode prover para aquela pessoa também, e deixa elas se encaixarem nesses lugares e viva essas amizades dessa forma leve, sem ter a expectativa de que as pessoas têm que suprir todas as coisas que você imagina ou que você tem que suprir todas as coisas, mas vocês vão se adaptando e se entendendo nisso. A amizade tem que ser um lugar leve, um lugar bom e tranquilo para você, um lugar onde você encontra paz, consolo, conforto, confronto também, muitas vezes, mas tem que ser esse lugar que flui. Se não flui, não é aquela amizade que te traz paz, não é? Então, você busque essas amizades, entenda, coloque cada uma nas suas caixinhas e viva bem esses relacionamentos. Seja maduro o suficiente para viver bem os relacionamentos nas temporadas que vocês têm, de acordo com aquilo que vocês estão vivendo, e permita com que eles mudem de acordo com o crescimento e o desenvolvimento e o amadurecimento de cada um de vocês. Então é isso, galera. Passa adiante aí essas dicas de amizades, lidando com as mudanças nas suas amizades, de acordo com as suas temporadas. E eu espero que te ajude muito, espero que te abençoe. Passa para os seus amigos e tenha amizades boas nessa vida. Tenha amizades muito boas. Aprenda a fazer amizade, cresça em amizades e aproveite as suas amizades. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.